Olá, signo de Gêmeos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Também gostaria de lembrar que a agenda para as leituras particulares estão abertas e o link está na descrição aqui deste vídeo. Vamos lá para a leitura de tarô para o signo de Gêmeos. Tarô. O que que os geminianos precisam saber neste momento? O que que os geminianos estão vivendo neste momento? O que que os geminianos estão vivendo neste momento, tarô? O que que os geminianos precisam saber? O que que os geminianos estão aqui vivendo neste momento? Signo de Gêmeos. O que eles estão vivendo? E um conselho aqui da espiritualidade para o signo de Gêmeos. Então vamos lá, Gêmeos, para a leitura de vocês. Começando com Valete de Ouros, com o 9 de Ouros. Aqui me fala, Gêmeos, me parece que vocês começaram a enxergar a própria vida de vocês com um olhar assim um pouco mais otimista e confiante, depois de um período de algumas mudanças, desafios e questionamentos. Existe aqui uma sensação, Gêmeos, de que vocês voltaram a acreditar no próprio potencial de vocês. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque vocês perceberam que possuem recursos para construir aquilo que vocês desejam. É como se uma nova motivação estivesse surgindo de maneira aqui natural na vida de vocês. Fazendo que vocês, Gêmeos, olhem para o futuro com mais curiosidade do que medo. Vocês também demonstram uma postura muito mais aberta ao aprendizado. Existe uma vontade aqui de evoluir, conhecer pessoas, desenvolver habilidades, aproveitar as oportunidades que talvez passassem despercebidas. Ao mesmo tempo, Gêmeos, vocês entendem que não precisam correr. Aqui me mostra que vocês estão com uma paciência um pouco diferente, baseada na consciência de que tudo que é sólido leva tempo para crescer. E essa mudança faz com que vocês aproveitem melhor o caminho sem viver apenas em função de resultado. Outro aspecto importante aqui, Gêmeos, é a satisfação que nasce dentro de vocês. Vocês aqui me mostra que vocês, começam a reconhecer o quanto vocês amadureceram emocionalmente e percebem que já não depende tanto da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmos. Pequenas conquistas passam a ter mais valor, porque representam um reflexo aqui do esforço de vocês e das pessoas que vocês estão se tornando. Isso fortalece aqui a autoestima de uma maneira muito mais saudável, Gêmeos. Ao longo dos próximos dias, vocês tendem a perceber que novas possibilidades começam a aparecer justamente porque a postura aqui de vocês mudaram. Quando existe disposição para aprender, Gêmeos, crescer e acreditar novamente em vocês mesmos, a vida começa a responder com oportunidades que antes pareciam distantes. A energia atual aqui é de expansão, confiança, construção de um futuro que começa a nascer através de pequenas escolhas que vocês estão fazendo agora. Gêmeos, conforme a semana avança, os próximos dias, a clareza de vocês aumenta aqui de uma forma muito significativa. Vocês passam a enxergar pessoas, situações ou até os próprios sentimentos com muito mais objetividade. Aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido, não porque as circunstâncias mudaram completamente, mas porque vocês mudaram de maneira de observar. Essa lucidez, ô Gêmeos, traz aqui uma sensação de alívio, pois encerra um período de dúvidas que consumia muito aqui a energia emocional de vocês. Existe também um fortalecimento muito grande na voz de vocês. Vocês sentem menos necessidade de agradar, justificar, explicar constantemente as próprias escolhas. Quando percebe que não faz sentido, tende a se posicionar com firmeza, respeito, estabelecendo limites que antes talvez estivesse vocês evitassem, assim, por receio de decepcionar pessoas. E essa postura, Gêmeos, demonstra aqui um amadurecimento importante, porque nasce do respeito por vocês próprios e não da necessidade de confrontar os outros. É possível também que conversas importantes aconteçam nos próprios dias, alguma informação ajuda a esclarecer uma situação que vinha gerando incertezas,
O mais interessante aqui, Gêmeos, é que vocês conseguirão separar a emoção da realidade. Em vez de agir apenas pelo impulso ou pela expectativa, vocês estarão analisando os fatos com calma antes de decidir qual será o próximo passo. E isso reduz muito as chances de arrependimento. Essa semana também, os próximos dias, convido vocês a confiar mais na própria percepção. Durante muito tempo, talvez vocês tenham ignorado alguns sinais por desejar que as coisas fossem diferentes. Agora, a intuição e a razão de vocês parecem aqui encaminhar juntas. Quando isso acontece, as decisões de vocês deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser guiada pela verdade. A tendência também é que vocês sentem que a vida volta a ganhar movimento. Depois de organizar pensamentos e esclarecer questões importantes, surge aqui uma vontade muito grande de agir aqui em vocês. Vocês recuperam o entusiasmo, sentem mais coragem para experimentar coisas novas, né? O Cavaleiro de Paus fala sobre isso. E percebe que alguns caminhos antes bloqueados começam a abrir para vocês nos próximos dias. Apesar dessa movimentação, existe uma diferença importante em relação ao passado. Vocês não sentem mais necessidade de acelerar tudo ao mesmo tempo. Vocês aprenderam que grandes mudanças não precisam acontecer de forma impulsiva para serem verdadeiras. Pelo contrário, quanto mais equilíbrio existe entre entusiasmo e paciências, maiores são as chances de construir algo duradouro. Também aqui é uma fase muito favorável nos próximos dias para novos contatos, convites, viagens, projetos ou qualquer situação que traga aqui renovação na vida de vocês. Vocês estão transmitindo nos próximos dias, já estão transmitindo uma energia mais leve, confiante, o que facilita aqui aproximações e faz com que outras pessoas sintam segurança ao lado de vocês. A disposição de vocês, gêmeos, para viver o novo não nasce da fuga do passado, mas da consciência de que a vida continua oferecendo possibilidades. Vocês terão a sensação, ou já têm a sensação, de que voltaram a confiar no próprio caminho, mesmo sem controlar todos os detalhes do futuro. Percebe que já possui maturidade suficiente para lidar com o que vier, e essa confiança faz com que as escolhas de vocês sejam naturais e menos influenciadas pela ansiedade. A espiritualidade aqui convidam vocês a observar aquilo que ainda está segurando aqui por medo de mudar. Nem sempre esse apego é visível, apenas ele aparece na dificuldade de tomar uma decisão, na necessidade de controlar cada detalhe ou no receio de abrir mão de algo conhecido, mesmo quando já não faz sentido permanecer ali. Existe uma diferença muito grande para preservar o que é importante e manter algo apenas porque o desconhecido sustenta. A espiritualidade também pede para vocês refletirem sobre quantas vezes vocês adiam uma escolha esperando que uma resposta apareça aqui sozinha. Em alguns momentos, permanecer entre dois caminhos parece mais confortável do que reassumir responsabilidade por uma decisão. No entanto, essa espera prolongada pode consumir uma energia enorme e impedir que novas oportunidades encontrem espaço aqui na vida de vocês. A espiritualidade pergunta para vocês mesmos se ainda existe alguma situação, pessoa ou expectativa que vocês continuam carregando apenas porque tem medo de que acontecerá quando finalmente soltar. Muitas vezes, gêmeos, a verdadeira segurança não está em manter tudo exatamente como está, mas em confiar em que você desenvolveu recurso suficiente para enfrentar qualquer mudança que a vida apresente. A espiritualidade também lembra que vocês não precisam controlar todas as variáveis para dar um passo importante. Algumas respostas só aparecem depois que vocês começam a se movimentar. Quanto mais você insiste em esperar uma certeza absoluta, maior é o risco de permanecer parado diante de portas que já estão abertas. Oportunidades que estão abertas, tá bom? Eles pedem coragem para vocês confiar na própria maturidade de vocês. Vocês já aprenderam muito, já enfrentaram bastante desafios que pareciam impossíveis e saíram deles muito mais forte do que imaginava. Agora chegou o momento de permitir que essa experiência se transforme em ação. O futuro não depende apenas de oportunidades que surgem, mas da disposição de vocês para escolher quando elas finalmente aparecem aqui na vida de vocês, tá bom, Gêmeos? Essa foi a leitura para o signo de Gêmeos. Se fez sentido aqui no momento atual da vida de vocês, não, deixem me saber aqui pelos comentários. Não deixem de se inscrever, curtir. Essa é a leitura para o signo de Gêmeos dessa semana. Um forte abraço e até a próxima leitura. Tchau!